De volta amanhã Sagres, aqui na Sagres 730, para encerrar a série de entrevistas sabatinas com candidatos à Prefeitura de Anápolis. Já está em contato com a gente em áudio e vídeo o candidato Valeriano Abreu. É o candidato do PSL à Prefeitura de Anápolis. Candidato, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, prazer poder falar com vocês. Eu que agradeço por essa oportunidade da Rádio Sagres. Cumprimento já a Cileide Alves, o Rubens Salomão, dizer que é uma satisfação poder estar com vocês. Cileide Alves, Valeriano conosco. Bom dia, candidato. Essa já é a sua quarta eleição, né? O senhor disputou a eleição para vereador em 2008, depois prefeito em 2016, deputado federal e agora prefeito. O senhor foi do PSC, do Podemos e agora do PSL. O que o senhor se propõe a fazer na política? E o senhor não ganhou nenhuma eleição ainda, né? Importante esse esclarecimento. De fato, eu não ganhei nenhuma eleição sob o ponto de vista de ter sido eleito, né? Mas sempre saímos em uma situação de crescimento em relação à participação. No ano de 2008, fui candidato a vereador, me tornei dirigente do PROCON de Anápolis, depois não venci as eleições, mas acabei me tornando dirigente do PROCON de Anápolis. Fui candidato a prefeito no ano de 2016. De fato, em 2016, a realidade foi de que, se nós tivéssemos mais alguns dias, poderíamos ter ido para o segundo turno e ganhar as eleições. Para deputado federal, também não fui eleito, mas tive mais votos do que deputado federal eleito por Goiás. Eu estava no Podemos, o candidato eleito pelo PSL, na segunda vaga, teve 2.000 votos menos que nós. Fui o mais votado da cidade de Anápolis, o deputado mais votado, né? Então, isso mostrou que nós tivemos aí um crescimento. Me proponho na política, Cileide, exatamente poder servir as pessoas, fazer aquilo que sempre fiz na minha vida, e servir as pessoas através da política é um sacerdócio, é essa vocação que eu sinto, vejo que podemos contribuir efetivamente para que tenhamos uma realidade bem melhor do que essa que nós temos hoje, em relação à nossa cidade de Anápolis, uma realidade em relação à questão do emprego, do trabalho para as pessoas, a realidade da saúde sendo melhorada, que hoje é um grande desafio, em relação à questão da segurança das pessoas, em relação ao fornecimento de água. Então, não tem dúvida, nós podemos fazer a diferença em todas essas áreas, e é por isso que coloco mais uma vez o meu nome à disposição, e sim, com muita expectativa de podermos chegar ao dia 15 de novembro com a eleição. O senhor foi do PROCON municipal em 2008. Quem era o prefeito? Prefeito, eu estive à frente do PROCON na gestão dos últimos 3 prefeitos, Antônio Gomide, João Gomes e Roberto Naves. Exatamente pelo perfil técnico que eu tenho, a minha formação, além de filosofia, eu tenho formação em Direito, por ser apaixonado pela administração pública, e pós-graduei em Direito Administrativo, e exatamente por esse perfil técnico, fui convidado pelos últimos 3 prefeitos a ocupar esse cargo de gestão. O PROCON municipal é uma secretaria municipal, então, como gestor do PROCON, exatamente por ter esse perfil, por ter essa preocupação na defesa das pessoas, os últimos 3 prefeitos me convidaram a estar no PROCON, que fizemos aí com muita satisfação, dando ao PROCON um destaque em âmbito nacional, o que rendeu, inclusive, várias homenagens, inclusive na Câmara Municipal de Anápolis e homenagem junto ao Ministério Público do Estado de Goiás. Recentemente, o presidente da República criticou o fato de o PT liderar a pesquisa e criticou o partido, diz que o partido é responsável por tudo, né,
da história recente de ruim que aconteceu no país, o senhor estava na gestão de um petista. O senhor concorda que em Anápolis o PT é esse mesmo PT que o presidente criticou? Bom, no ano de 2008 existia a gestão, né, o Brasil era governado pelo presidente Lula. Então, naquele momento existiam muitos recursos e foi favorável para a gestão do PT em Anápolis. No ano de 2012, o prefeito Antônio Gomide foi reeleito com 90% dos votos em Anápolis. Então, não apenas eu o apoiei, mas 90% da população napolina apoiou, então, o candidato à reeleição, Antônio Gomide. A questão é a seguinte: houve, de fato, um governo de realizações, isso é inegável. Isso é inegável. O problema agora é a tentativa de retorno do PT, não em vista do bem das pessoas, mas a tentativa de retorno do PT para servir a um projeto nacional do PT. Isso é muito ruim. Nós precisamos estar na política para servir as pessoas e não para servir a partidos políticos. Uma vez que o PT pretende voltar a governar o país no ano de 2022, nós não podemos permitir que Anápolis seja uma base de sustentação para esse retorno do PT em âmbito nacional. Todos nós sabemos, o deputado Antônio Gomide passa por problemas de saúde, ele mesmo já tinha informado amplamente de sua decisão irrevogável, como ele colocou em sua carta, dizendo que não seria candidato a prefeito. Mas, no entanto, decidiu para poder servir o partido. O Lula lhe pediu para que ele fosse candidato a prefeito e, sem dúvida, o objetivo é exatamente esse. Então, foram feitas realizações inegáveis. Tivemos realizações em Anápolis, mas o que condenamos, e não tem dúvida, que o presidente Bolsonaro está aí dando um novo rumo para o Brasil, está aí fazendo a diferença na infraestrutura, a diferença no transporte, a diferença com esse auxílio emergencial que salvou muitas pessoas, salvou a vida de muitas pessoas. O presidente Bolsonaro, ele está coberto de razão ao dizer para os anapolinos para não votarem no PT. Exatamente porque o projeto do PT não é em vista do bem da população anapolina, mas o projeto do PT aqui em Anápolis é para dar sustentação, para poder ajudar aí o projeto de retorno do Lula de 2022. Nós precisamos ter uma atenção com os anapolinos e não com o ex-presidiário, ex-presidente da República. O senhor disse no começo, agora há pouco, que o Lula foi importante no governo dele e houve recursos aí para Anápolis e que ajudou muito a Anápolis. Então, em função disso, eu pergunto, qual o problema? Se o Lula foi bom para Anápolis, qual o problema? E se o PT, o senhor reconhece também méritos na gestão do PT de Anápolis, qual o problema a eleição de Anápolis ajudar no projeto nacional do PT? O problema é tudo isso que nós vimos nas operações Lava Jato, Mensalão, Petrolão, que foram lideradas pelo PT. Um partido que lá atrás, em 2008, nós não tínhamos essa visão. Até mesmo em 2012, eu, como eleitor, como cidadão, e tantas pessoas Brasil afora, não viam um esquema de corrupção, de dilapidação do patrimônio público que o PT pretendia implementar na administração pública. Um verdadeiro desvio de dinheiro para outros países, tentativa de promover revolução, tentativa de alimentar o Foro de São Paulo, aí, com mais de 100 partidos na América Latina, com o objetivo de implantação do comunismo na América Latina. E aí nós vimos interesses escusos por parte do PT, que em seu programa incluiu a possibilidade de aborto legal, incluiu o ensinamento de ideologia de gênero para as nossas crianças nas escolas, fez um verdadeiro ambiente de corrupção na administração pública. Não é por acaso que, então, o ex-presidente Lula foi preso, né? E tantos outros petistas. Aqui em Anápolis tivemos, por exemplo, o caso de doação ilegal da JBS Friboi, objeto de delação premiada, né, de um dos dirigentes
da JBS, né, tivemos aí essa informação de que a JBS doou para o prefeito, ex-prefeito Antônio Gomes, R$2 milhões, né, dinheiro ilícito, dinheiro de corrupção. Então, existe muito problema, sim, viu, Leite? É um problema grave, precisa, sim, ser contido. O PT foi um prejuízo para o país, um câncer, a pretexto de que estava promovendo desenvolvimento econômico, auxílio para as pessoas mais pobres, mas o que nós vimos foi um verdadeiro desmonte na educação, o que nós vimos foi um verdadeiro prejuízo para as pessoas que se endividaram e hoje estão em situação de muita dificuldade. Por isso, é preciso, sim, dar base de sustentação para o presidente Bolsonaro, para que ele, sim, ele continue fazendo o bem que está fazendo para esse país e seja reeleito em 2022. O senhor escreveu no seu plano de governo que o presidente Bolsonaro, aspas, vem dando exemplo de que é possível fazer política de forma honesta, com competência e com compromisso com as pessoas, e que ele deu o exemplo de que é possível ganhar as eleições sem fazer negociatas, fecha aspas. O presidente da República fez o acordo com o Centrão, e o vice-líder dele era o deputado Chico, era o deputado Chico Rodrigues, que agora foi pego lá com dinheiro na cueca. Esse acordo com o Centrão e esses episódios aí do Chico Rodrigues, mais as denúncias de rachadinha contra o filho do presidente, mais o Queiroz, né, que está preso, que é o principal assessor do presidente, que está preso em regime domiciliar. Esses fatos não desmoronam esse discurso de que o presidente, faz política honestamente, 2, não faz composição para governar? De forma alguma, o que nós vimos aí exatamente essa realidade. Para a eleição do presidente Bolsonaro, ele não fez coligação, não fez acordos com partidos políticos, não fez acordo com a imprensa esquerdista que quer tentar denegrir a todo custo a sua imagem. O presidente ganhou a eleição colocando o seu nome, defendendo a família, defendendo a pátria, defendendo os valores cristãos. E isso foi um grande exemplo. Nós vimos candidaturas bilionárias, como a de Henrique Meirelles, como a do Fernando Haddad, e que as pessoas rechaçaram, rejeitaram. Em Anápolis, por exemplo, foi mais de 70% dos eleitores votaram no presidente Bolsonaro já no primeiro turno, exatamente por causa dessa forma de fazer política. É isso que eu coloco no meu plano de governo, porque essa é a nossa forma de fazer política. Tem candidato em Anápolis que quer dizer que quer seguir o exemplo do presidente Bolsonaro e tem coligação com 14 partidos. Isso inviabiliza qualquer administração, porque serão 14 partidos ocupando mais de 800 cargos na administração pública municipal, o que inviabiliza qualquer administração. Agora, em relação ao presidente... Mas o presidente hoje fez acordo com todos esses partidos e colocou esses partidos no governo. Quer dizer, para governar, ele precisou de fazer acordo. Ele até ganhou sem acordo. Mas para governar, ele fez acordo. E aí? É preciso que nós façamos a distinção a respeito do que é esse acordo, Silene. O acordo feito pelo PT era o acordo do mensalão, de oferta de dinheiro, oferta de vantagens indevidas para os seus deputados. Agora, o presidente Bolsonaro ele se aproximou mais do Congresso Nacional, mas esse acordo do presidente Bolsonaro não é um acordo em troca de cargos, em troca de dinheiro, em troca de corrupção, em troca de mediação feita pela JBS, o Friboi e por tantos outros empreiteiros, como foi no governo do PT. A forma de acordo feita pelo presidente Bolsonaro é o acordo baseado no diálogo, no entendimento. E aqueles que cometeram, eventualmente cometem ou cometeram algum ato que possa indicar corrupção, o próprio presidente, em momento nenhum, ele tenta esconder essas pessoas ou inibir que essas pessoas sejam penalizadas. É preciso, sim, penalizar. Não sei se esse caso do senador se trata de um caso de corrupção, mas nós vemos aí uma atenção muito grande para um senador que foi pego com R$30 mil, ele que tem só de salário valor superior a R$30 mil, e não vemos a mesma dedicação
para condenar o desvio de bilhões de reais feitos pelo Lula, pelo seu filho, que comprou fazenda, tem milhões de cabeças de gado, que tem aí jatinho particular. Esse mesmo empenho para a condenação aí de atos de improbidade não ocorre em relação ao PT, e são muito firmes aí em relação ao Bolsonaro, e vemos que o Bolsonaro está assim no caminho certo para o crescimento do Brasil, e se tem erros, que sejam contidos. Pois não. Estou interrompendo porque o nosso tempo já se encerrou, já passou inclusive do tempo que a gente dedicou aqui para cada um dos candidatos, para todos os candidatos à Prefeitura de Anápolis. Obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente, bom trabalho aí. Eu que agradeço, deixo a vocês um forte abraço, foi um prazer imenso falar com vocês. Obrigado pela entrevista, candidato Valeriano Abreu, candidato do PSL à Prefeitura de Anápolis. Destaque a íntegra de todas as entrevistas com candidatos, com prefeitáveis em Anápolis, você confere acessando sagresonline.com.br e também o podcast aqui do Manhã Sagres, está lá no soundcloud.com/sagres730, tem a nossa playlist e aí você confere todos os nossos conteúdos, as nossas entrevistas também.